Então, ó, bom dia para quem está chegando aí. Hoje nós vamos fazer a correção, como eu acabei de falar, dos níveis de organização dos seres vivos. Então, vamos lá para o nosso caderno de atividade número 3, né? Página 10, a gente vai começar a nossa correção sobre os níveis de organização dos seres vivos. E a gente vai começar, como sempre, né, com as células e os tecidos. Bom, na aula anterior a gente já começou a falar sobre esses níveis de complexidade, né, de estruturas dos seres humanos, e aí a gente viu que essas estruturas elas vão se agrupando, né, até formarem níveis mais complexos de organização. Então a gente viu que as células elas se unem e formam o quê? Os tecidos, tá? Então, ó, tem lá no número 14, né? Complete corretamente o esquema abaixo, que representa os níveis de complexidade das estruturas que formam os seres vivos. Então, a gente viu que as células, o conjunto de células que desempenham funções semelhantes, elas se unem e formam um determinado tipo de tecido. Do mesmo jeito que o conjunto de tecidos, os tecidos eles se unem e formam um órgão, ok? Conjunto de órgãos vão se unir e vão formar um sistema, né? Sistema digestivo, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema nervoso, e o conjunto de todos os sistemas vão formar um organismo, né? Então, nós somos formados por um conjunto de sistemas, ok? Então, nesses níveis de complexidade de organização dos seres vivos, a gente tem conjunto de células formando um tecido, conjunto de tecidos forma um órgão, conjunto de órgãos vai formar um sistema e o conjunto de todos os sistemas de um determinado indivíduo vai formar um organismo como um todo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nessa questão 14? Muito tranquilo, né? Tranquilinho, tranquilinho. Então vamos lá na questão 15. Na questão 15 ele fala assim, ó, analise as afirmações e assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois, converta as afirmativas falsas em verdadeiras e registre as corrigidas nas linhas abaixo. Então, vamos lá. A letra A fala assim, ó, os órgãos são sempre formados por um único tipo de tecido? Errado. Nós acabamos de ver aqui, ó, um conjunto de tecido que vai formar um órgão. É sempre assim, ó, conjunto de célula forma um tecido, conjunto de tecido forma um órgão, conjunto do órgão forma um sistema e o conjunto de sistemas vai formar um organismo. Então, é sempre um conjunto que vai formar o nível de complexidade maior. Então, nessa primeira alternativa aí, a gente tem, ó, falso. Então, como que vocês podem consertar essa alternativa aí, ó? Os órgãos são sempre formados por vários tipos ou mais de um tipo de tecido, tá? Sempre. Então, sempre um órgão vai ser formado por mais de um tipo de tecido. Beleza? Então, a primeira alternativa, ela é falsa, ok? Na letra B, fala assim, ó, os tecidos são formados por células com funções semelhantes. Perfeito. A gente viu que células com funções semelhantes, tá? Formam um tecido, ok? Então, verdadeiro. Joia? Beleza? Ó, para quem não tá conseguindo me escutar, meus amores, ó, que eu falo sempre, sai rapidinho e volta, tá? Letra C. As células que pertencem a diferentes tecidos podem ser muito distintas, mas têm estruturas semelhantes. Perfeito! Olha só, como que a gente pode analisar aí? A gente pode analisar duas partes diferentes. Opa! Deixa eu voltar a compartilhar aqui, meninos. Que os slides saíram. Espera aí só um minutinho. Já desbloqueei, meu bem. Aconteceu alguma coisa aqui que saiu os slides, mas eu já vou compartilhar de novo, tá? Só um minutinho. Vamos continuar lá. Todo mundo está conseguindo ver os slides novamente? Dá um ok para mim? Sim?
Tá joia. Saiu, não sei porquê, mas voltou aqui. Obrigada, amores. Então, vamos lá. Como que a gente pode analisar essa letra C aí, ó? As células pertencem a diferentes tecidos, podem ser muito distintas. É verdade. Se a gente pegar, por exemplo, um miócito, que é uma célula do sistema muscular, e um neurônio, que é uma célula do sistema nervoso, elas são bem distintas. A gente olhando para elas, elas são bem distintas. Mas tem estruturas semelhantes, verdade, porque todas elas têm que ter a mesma estrutura, ó, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Organelas citoplasmáticas no citoplasma, o DNA, o material genético no núcleo. Então, apesar de muitas vezes elas terem a forma diferente, a estrutura delas tem que ser a mesma, ok? Então, ela é verdadeira, belezinha? Então, uma alternativa verdadeira, tá? Gente, é vocês que tem que aumentar o volume aí para vocês conseguirem me ouvir, tá? Não sou eu, não. Eu não controlo o volume, não. Vocês que controlam o volume aí da casa de vocês, tá? Aqui eu controlo o volume para eu escutá-los, ok? Letra D. Os tecidos são formados por órgãos que realizam determinada função. Ó, falso, gente. É o contrário, né? Os órgãos são formados por tecidos e não os tecidos são formados por órgãos. Olha lá, ó. Os tecidos que se unem para formar os órgãos e não os órgãos são formados por tecidos, ok? Beleza? Então, essa é uma alternativa falsa também, tá? Fala, Arthur. Que foi, meu bem? Tá joia. Ó, os diferentes sistemas de um organismo funcionam independentes um do outro? Nunca, gente. Nós vimos lá numa das aulas iniciais, né, que todos os sistemas do nosso organismo, eles funcionam de forma integrada. Inclusive, na resolução do exercício da aula passada, eu falei com vocês que até a gente teve uma resolução de um exercício que um sistema dava problema, o que acontecia? Todos os demais sistemas também entravam em colapso. Por quê? Porque todos eles trabalham em conjunto, trabalham integrados, eles não são independentes, eles são dependentes um do outro. Então, se um tiver problema, provavelmente todos os demais terão problema. Então, essa também é uma alternativa falsa, porque eles não funcionam de forma independente, eles funcionam de forma integrada, ok? Então, ficou aí, ó, letra A é uma alternativa falsa, letra B, a alternativa é verdadeira. Letra C, a alternativa é verdadeira. Letra D e a letra E, as alternativas são falsas. Alguém teve alguma dúvida? Alguém teve alguma dúvida, gente? Não? Então vamos para a questão 16. Então, ó, na questão número 16, ele pede para a gente associar aí as duas colunas, né? Da esquerda com a direita, com o tipo de tecido e aqui as características desse tecido, tipos de célula. Então, a gente tem aí, ó, tecido epitelial, que a gente vai identificar como TE, tecido conjuntivo, que nós vamos identificar como TC, tecido muscular, que nós vamos identificar como TM, e tecido nervoso como TN, tá? Então, vamos lá. A primeira alternativa que nós temos aí é o tendão do joelho. Quando a gente fala em tendão do joelho, eu falei com vocês que é um tipo de cartilagem. Então, é um tecido conjuntivo, ok? Então, tecido, tendão do joelho é um tecido conjuntivo, ok? Os miócitos. Os miócitos são umas células musculares. Muito bem, Talan. Então, é TM, ó, tecido muscular, ok? Tecido muscular. Depois nós temos o epitélio da pele. O epitélio da pele é tecido epitelial. Então, nós temos um TE aí. Isso aí, Cauã. Ok? Depois nós temos o músculo. Os músculos, gente, obviamente, tecido muscular. Então, ó, TM, ok? Tecido muscular.
O nariz, na aula passada eu falei com vocês, ó, nariz, orelha, formado por cartilagem, que é um tipo de tecido conjuntivo. Então, a gente tem um TC, ok? Isso aí, calma. Depois nós temos os neurônios, ó. Os neurônios é um tipo, é a célula do tecido nervoso. Então, a gente tem um TN, tá? Isso aí, Débora, Tailã, show de bola. Depois a gente tem o revestimento do intestino. Eu falei com vocês que sempre que a gente falar de revestimento, a gente vai estar falando de tecido epitelial. Então, ó, TE, tá? Revestimento do intestino, revestimento de cavidades, tá? Tecido epitelial. Medula espinhal. Medula espinhal faz parte do tecido nervoso. Então, a gente tem tecido nervoso aqui. Glândula lacrimal. As glândulas, elas fazem parte também do tecido epitelial, tá bom? Falei com vocês lá na aula que a gente falou sobre o tecido epitelial. As hemácias fazem parte do sangue, que é um tipo de tecido, nós vimos na aula passada, tecido conjuntivo. Então, a gente tem aqui, ó, TC, hemácias, então, tecido conjuntivo, ok? E os ossos? Os ossos também é um dos tipos de tecido conjuntivo que nós vimos, né? Então, também TC, tecido conjuntivo. Isso aí, Cauã. O cérebro, nosso cérebro, faz parte do tecido nervoso. Então, é TN. Muito bem. E os leucócitos? Leucócitos nós vimos também na resolução de exercício, na aula, célula de defesa do nosso sangue, que também é um tipo de tecido conjuntivo, né? Nós vimos que o tecido sanguíneo é um dos tipos de tecido conjuntivo. E por fim, a gente tem o miocárdio, que forma o coração, que também é um tipo de tecido muscular, né? Um dos tipos de tecido muscular. Beleza? Ó, então ficou assim, ó. Tendão, TC, os miócitos, TM, epitélio da pele, TE, os músculos, TM, o nariz, TC, neurônios, TN, revestimento do intestino, TE, medula espinhal, TN, glândula lacrimal, TE, hemácias, TC, assim como os ossos, o cérebro, TN, os leucócitos, TC e o coração, tecido muscular. Amores, dessa questão aqui, alguém não conseguiu identificar, ficou com dúvida, discorda em alguma questão, em alguma alternativa? Alguém? Hum? Alguém, gente? Não? Então vamos lá. Questão 17. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Depois a gente vai converter as falsas em verdadeiras e vamos corrigir. Mesma coisa, né, que nós fizemos no outro exercício. Então, a letra A fala assim, ó, a resistência e a rigidez do tecido ósseo se devem à associação entre fibras e sais de cálcio? Perfeito. Então, o que deixa o tecido ósseo com essa rigidez e resistência que ele tem é justamente essa associação entre sais de cálcio e as fibras que ele tem, tá? Então, ó, verdadeiríssima. Joia? Letra B. O tecido conjuntivo tem, entre outras, a função de preencher os espaços entre os órgãos. Perfeito, falei justamente isso com vocês, né? Sempre que a gente falar em tecido conjuntivo, a gente vai lembrar de preenchimento, tá? Então, sempre que nós lembrarmos de tecido conjuntivo, a gente vai lembrar dessa função dele, que é preencher esses espaços vazios que a gente tem entre um órgão e outro, entre um tecido e outro, tá bom? Entre um sistema e outro. Joia? O tecido adiposo é uma variedade de tecido epitelial? Errado, falso. Muito bem, meninos. Falso. O tecido adiposo, nós vimos que ele é uma variação do tecido conjuntivo. Então, ó, já podem consertar aí, ó, e colocar aí, ó, o tecido adiposo, ele é uma variedade do tecido conjuntivo, ok? Então, ó, alternativa falsa, tá? O tecido cartilaginoso, ele é mais flexível do que o tecido ósseo, sem sombra de dúvida, né? Tanto que a gente consegue, ó, dobrar, né, a cartilagem do nosso ouvido,
dobrar, né, do nosso nariz, mas jamais a gente vai conseguir dobrar um osso nosso, né? Essa é uma grande diferença que a gente tem, é a questão da flexibilidade que o tecido cartilaginoso tem e a rigidez que a gente tem no tecido ósseo, tá? Então, é a alternativa verdadeira também, ok? Na letra E, fala bem assim: o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem contração ritmada e voluntária? Ritmada, ok. Voluntária, jamais. O seu coração, ele não vai bater somente quando você quiser. Independente se você quiser ou não, ele vai continuar funcionando, graças a Deus, né? Então, ó, o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem contração ritmada e involuntária, tá? Então, risque aí o voluntária e coloque involuntária, tá? Então, a alternativa é falsa. Ok, Pedro. Então, a alternativa é falsa, tá bom? Então, vamos lá, letra F. O músculo do coração também pode ser chamado de miocárdio? Perfeito. O músculo do coração, ele é um músculo que ele recebe um nome específico, que é justamente o miocárdio, tá? Então, alternativa verdadeira. Então, a gente tem aí, ó, letra A, verdadeira, letra B, verdadeira, letra C, falsa, D, verdadeira, E, falsa e a letra F, verdadeira. Alguém ficou com dúvida nessa questão aí? Pode abrir o microfone e perguntar. Não, Cauã? Tranquilo? Também não, Débora? Então vamos lá continuar. Na próxima questão, ele pede para a gente identificar aí os tipos de célula e a função desses tecidos aí. Então, a gente tem, eu já até deixei a resposta aqui para vocês conseguirem acompanhar melhor, tá? Então, a gente tem aqui, na primeira, os adipócitos. As células amarelinhas, gente, são células formadas por gordura, né? Então, são os adipócitos, que na verdade é um tipo de tecido conjuntivo, né? Lembre-se que a gente viu que os tecidos conjuntivos, eles se subdividem em vários tipos de tecido, né? Derme, tecido ósseo, cartilaginoso, adiposo, sanguíneo, né? Então a gente tem aí tecido conjuntivo, ok? Qual é a função do tecido adiposo? A função desse tecido é justamente fazer o armazenamento de gordura, que posteriormente a gente vai utilizar aí na queima para transformá-lo em energia, né? Para a gente realizar as nossas funções vitais, que a gente já viu. Além disso, em vários organismos, inclusive nós, serve também para nos proteger contra o frio e contra choques mecânicos, tá? Ok, Natan. Então a gente tem aí, ó, função armazenamento de energia, tá? E ele protege a gente também contra choques mecânicos e contra o frio. Belezinha? Nessa número 1 aí, células adipócitas. Ok? Bom, na outra célula que a gente tem aqui abaixo, a gente tem as hemácias. E as hemácias, meninos, tá até aqui entre parênteses, elas também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Então, fiquem sempre ligados, porque além desse nome hemácias, vocês também podem ouvir falar, né, os glóbulos vermelhos ou eritrócito. Esses três nomes aí, ó, hemácias, eritrócitos, glóbulos vermelhos, todos eles estão se referindo a essa mesma célula sanguínea, tá? Qual o tipo de tecido? A gente viu que ela pertence ao tecido sanguíneo, que também é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Então, quando a gente estudou lá o tecido conjuntivo, a gente viu que um desses tipos de tecido também é o tecido sanguíneo, tá? Então, as hemácias, elas fazem parte do tecido sanguíneo, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Qual é a função dela? Transportar os gases respiratórios. Então, ela transporta tanto o oxigênio como o gás carbônico, né? Quando entra o oxigênio, depois quando sai o gás carbônico. Ok? Meus amores, nesses dois tipos de células aqui que eu coloquei para vocês aqui nesse slide, células adipócitas e as células, as hemácias, alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode continuar? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando, ele coloca mais células pra gente aí, ó. Então nessa daqui ele coloca os miócitos, que fazem parte do tecido muscular. E aí a gente viu que toda vez que a gente fala de tecido muscular, a gente lembra de movimento, a gente lembra de contração muscular, tá? A gente fala de movimento. Então, ó, esse tipo de células aqui, ó, são os miócitos.
provavelmente um tipo estriado, tá? Porque a gente tem aqui, ó, claramente as estrias, né, desenhadas desse tipo de músculo, tá? Então fazem parte do tecido muscular e a função dela é função de movimento, ou seja, de contração muscular, gerando aí um movimento, beleza? Depois a gente tem aí os neurônios que formam o tecido nervoso, tá? Então a gente viu que os neurônios, junto com as células da glia, né? Então os neurônios formam o tecido nervoso. Toda vez que a gente falar de neurônio, a gente vai falar de propagação, transmissão de impulso nervoso, tá? Então, nesse slide aqui, a gente tem os miócitos, que fazem parte do tecido muscular, que dão origem aos nossos movimentos através da contração muscular. E a gente tem aqui os neurônios, que são células do tecido nervoso, que fazem aí a propagação, a transmissão do impulso nervoso pelo nosso corpo, ok? Bom, dessas duas células aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém não conseguiu acompanhar? Alguém ou a gente pode continuar? Podemos continuar? Tranquilo? Então vamos lá. Gente, abre o microfone porque eu não consigo acompanhar vocês falando. Alguém tá com dúvida aí? Abre o microfone e pergunta. Então vamos lá. Na questão número 19, ele dá um texto com algumas informações, na verdade, mais um textinho informativo, né, falando sobre o sangue. E aí ele fala assim, ó, sobre o sangue, responda a questão a seguir. Letra A. Como é chamada a parte líquida do sangue e quais são os elementos que estão imersos no sangue? Então vamos lá. A parte líquida do sangue nós chamamos de plasma, tá? Então essa primeira pergunta aí, parte líquida, a gente tem o plasma. E quais são os elementos que estão imersos aí no sangue? São as células sanguíneas, tá? Então a gente tem aí, ó, o plasma, forma parte líquida do sangue, e depois a gente tem aí as células sanguíneas, que são os elementos que ficam imersos nessa parte líquida do sangue, ou seja, ficam imersos no plasma, tá bom? Letra B. Quais são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio? A gente acabou de ver que as células sanguíneas que são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios, né, tanto o oxigênio como o gás carbônico, tanto o oxigênio como o gás carbônico são as células. Gente, alguém está querendo perguntar alguma coisa? Quem está levantando a mão aí? Gente, abre o microfone e pode perguntar, tá? Ó, então as células sanguíneas que fazem transporte de oxigênio, a gente tem aí as hemácias ou os eritrócitos, tá? Para quem colocou aí, ok? Tranquilo? As hemácias, isso aí, Pedro. Belezinha? Repete a letra B. Ó, quais são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio? Então, olha só, quem faz o transporte dos gases respiratórios no nosso organismo, tanto do oxigênio como do gás carbônico, são as hemácias, tá? Ou os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, tá? Vocês podem colocar qualquer um desses três nomes. Beleza? Letra B, para quem pediu para eu repetir. Tranquilo? Então, vamos lá. O texto fala em incompatibilidade dos grupos sanguíneos. Quais são os sistemas sanguíneos mais comuns para os seres humanos? Bom, a gente viu na apostila os dois sistemas mais conhecidos que a gente utiliza para classificação do sangue. Então, a gente tem aí o sistema ABO, né, que indica aí os tipos de sangue. Nosso tipo de sangue é AB, sangue AB e o sangue O, tá? E um outro fator também que nós utilizamos é o fator RH, tá? Então, nós temos aí, na apostila de vocês na aula tem, tá, gente? Então, nós temos aí, para quem está comentando aí do lado, então nós temos aí o sistema ABO e o fator RH. Esses dois tipos de sistema são os mais utilizados. Pode perguntar, Sara.
Sara que pediu para perguntar, pode perguntar, meu bem. Daria para você repetir a letra? Estava travando muito. Qual letra, meu bem? A. A letra A? A letra A, ele pergunta qual é a parte líquida do sangue. Então, a parte líquida nós vimos que é o plasma. E os elementos que estão imersos são as células sanguíneas, tá? Então, os elementos que estão imersos são as células sanguíneas e a parte líquida do nosso sangue é o plasma. Beleza? Ok? Então, tá bom. Então, vamos lá. Na próxima questão, nós temos aí, ó, número 20. Os neurônios são células especiais do sistema nervoso. Sobre eles, responda as perguntas a seguir. A gente viu, na verdade, que os neurônios é a principal célula do sistema nervoso, né? E a gente viu que ele é formado por 3 partes principais. Quais são essas 3 partes? A gente tem o corpo celular, dendritos e os axônios. Tá? Então, nós temos 3 partes, isso aí, Arthur. Então, nós temos 3 partes que formam aí o nosso neurônio, né? As células neurônio. Então, a gente tem dendrito, corpo celular e o axônio, ok? Depois a gente tem aí, ó, letra B. Qual a sua principal função? Nós já vimos agora, né? Então, a gente tem aí a função dele, propagação, transmissão de impulso nervoso. Então, a função do neurônio é justamente a propagação de impulso nervoso, ok? Na letra C, ele fala assim: qual é o sentido correto da transmissão de um impulso nervoso? Sempre o impulso nervoso, não importa como o neurônio esteja desenhado, sempre o impulso nervoso ele vai nessa direção. Dendrito para o corpo celular, depois para o axônio. Do axônio ele vai passar sempre para o outro neurônio, o dendrito, corpo celular, axônio. Então sempre vai ser nessa direção. Dendrito, corpo celular e o axônio. Ok? Então, ó, quais as principais partes? Dendrito, corpo celular, axônio. Função do neurônio, fazer essa transmissão, propagação de impulso nervoso. E o sentido de transmissão é sempre no sentido dendrito para o corpo celular e posteriormente para o axônio. Ok? Na questão número 20, alguém tem alguma dúvida? Tranquilinho? Isso aí, Arthur. Tranquilinho? Então vamos lá, ó, para nossa próxima questão. Nossa próxima questão, que é a questão 21, que é a nossa última questão, ele fala assim: existem 3 tipos de tecidos musculares no corpo humano. Ao lado da imagem a seguir, indique o tipo de tecido muscular predominante na realização desses movimentos, né? Os movimentos que estão sendo representados. Se podemos ou não controlar essa movimentação, ou seja, se o movimento ele é voluntário ou involuntário. Na aula passada, inclusive na resolução dos exercícios, eu coloquei os desenhos para vocês, né? Falando os tipos de tecido, explicando por que a gente pode falar que eles são voluntários ou não. Então, ó, nesse primeiro tecido que nós temos aí, nós temos umas crianças se movimentando, né? Movimento realizado pelos braços, pernas durante uma brincadeira. Então, a gente tem aí, ó, tecido muscular esquelético, tá? Então, tecido muscular estriado esquelético e ele é voluntário, ou seja, a gente só faz movimentação desse tipo de tecido se nós quisermos, tá? Então ele é voluntário, porque ele depende da nossa vontade, ok? No segundo tecido aí, nós temos aí o intestino, né? Então nós temos movimento dos órgãos do sistema digestório, são os movimentos peristálticos, né? Então, nesse tipo de tecido muscular, a gente tem o tecido muscular não estriado, ou também chamado, eu falei para vocês que ele pode ser chamado de músculo liso, justamente pela falta de estria, né? E o movimento dele é involuntário, tá? Dependente da sua vontade, ele vai estar se movimentando, contraindo e relaxando para fazer a movimentação aí
do intestino, ok? E por fim, a gente tem, ó, o tecido muscular do miocárdio, né? Estriado cardíaco, que também é involuntário, ou seja, também independe da nossa vontade, tá? Então ficou assim, ó. O primeiro a gente tem o tecido muscular esquelético, o único que é voluntário, o único que depende da nossa vontade. E embaixo a gente tem o tecido muscular estriado cardíaco, né, que é involuntário, juntamente, perdão, gente, estriado, não estriado liso, tá? Perdão, que também é involuntário, juntamente com o tecido muscular estriado cardíaco, que também é involuntário, ou seja, ele também independe da nossa vontade. Belezinha? E aí a gente termina as nossas correções, tá bom? Então, ó, ficamos por aqui. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Vou parar a gravação agora e a gente já conversa.